Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Eu vou deixar esse vídeo salvo aqui e vou abordar alguns temas que eu já venho abordando há muito tempo. Sobre dualismo, né? Dualismo metafísico, e também vou falar, se Deus permitir, sobre epistemologia e outras coisas também, para deixar salvo aqui. São assuntos que eu abordo no livro que eu estou escrevendo, mas vou deixar em aberto para todos aqui. Como vocês sabem, eu sempre deixo meus artigos e minha posição em aberto para que todos saibam. O que é dualismo? Dualismo é uma ideia comum no paganismo, nem só nos gnósticos e maniqueus, que ensina que existem forças opostas no universo, do bem e do mal, ou divindades opostas, uma boa e uma má, que são um poder equivalente no universo. O que acontece? No dualismo, a divindade boa, ela não cria o mal, nem a escuridão, nem nada. Então, você tem nas mitologias como egípcia, grega e as outras, uma divindade do sol, da luz, e outra divindade das trevas. Ou seja, uma divindade que cria as trevas e outra divindade que cria a luz. Uma divindade que vem das trevas ou do vazio ou o caos primordial, e outra divindade que seria a divindade que representa o bem, a divindade máxima. Esse dualismo metafísico. Por quê? Então, nessa ideia e perspectiva, essas duas forças ou divindades no paganismo, elas lutam entre si. Igual aquela história do Star Wars, né, do lado sombrio e o lado luminoso da força. Então existe, nessa ideia dualista, um lado bom, que seria o Deus dos pagãos, e o lado ruim. Você tem histórias como o deus Baal, ou El também, da cultura cananeia. Ele tinha Ion, que era uma divindade maligna, uma serpente que ele enfrentava. O deus Ra também, ele enfrentava Apófis, né, que era a tipificação do caos também. E era também, muitas vezes, representado por uma serpente. Então você tem essa representação nas mitologias. Essa serpente marinha, muitas vezes, ela representa na cultura, mitologia egípcia e cananeia, e na mitologia suméria, né, o lado mal, o mal, o caos. Só que essa serpente, ela é como se fosse primordial junto com os deuses pagãos ali, né? Então, ela faz uma oposição real ao Deus do bem. E o Deus do bem dessas culturas geralmente vence essa serpente. Então é uma eterna guerra entre elas, né? Por quê? Porque examinando e observando o mundo, o homem, claro que não tem a revelação bíblica, chega à conclusão que existe uma força do bem e uma força do mal brigando entre si. Porém, é um salto lógico dizer que a força do mal é equivalente ao bem ou a Deus, ou que é um Deus também, que é o que os pagãos chegaram nessa conclusão. Os gnósticos também. Então, o que eles ensinam? Que o corpo, o que é físico, é mal, o que é físico é mal, e o que é espiritual é bom. É assim que os gnósticos ensinavam. Então, para os gnósticos, o bem é representado por aquilo que não é físico e o mal por aquilo que é físico também. Então, tudo isso é dualismo metafísico. Onde eu quero chegar com isso? Já vou lá. No dualismo metafísico, então, como nós vimos, existe um Deus bom e um Deus mau, ou seja, uma causa do bem e uma causa do mal. Isso, na mente deles, faria com que o Deus bom da luz fosse sempre bom, sempre da luz, e o Deus mau fosse sempre mau e sempre maligno, e assim por diante. A ontologia do ser. Assim eles conseguiriam explicar, porque não faz sentido um Deus mau agir mal. Isso o homem
desde a antiguidade vem isso. Então o que acontece? Com esse salto lógico racional, essas culturas inventaram essas divindades e forças que se opõem entre si, de bem e mal, e luz e trevas, como eu bem expliquei desde o começo do vídeo. Como a Bíblia ensina? Bom, como nós vimos na cultura, tanto egípcia, quanto cananeia, quanto suméria, existia esse deus Mal-Ion e outro deus, que é uma serpente, e esse deus ele era vencido por Ra, Apófis, né, que era o deus mau, no caso, opositor de Ra, ou El, ou também aquele deus Baal, né? Então, esses deuses do bem confrontavam esse deus do mal. Essa serpente, ela era do caos primordial nas duas culturas, mas na Bíblia, essa serpente ela é tipificada pelo Leviatã, lá em Jó, e também é tipificada em Isaías capítulo 27, a serpente marinha. Naquele dia o Senhor afiará a sua aguda espada e perfurará a cabeça da serpente, do dragão, da serpente que habita no mar. Está lá em Isaías. Diferente da cultura pagã, o cristianismo não ensina que as trevas elas vêm de um caos primordial, ou seja, que as trevas existiam e são mais essenciais do que a luz. Pelo contrário, a palavra de Deus ensina que Deus, Isaías 45, 7, cria a luz e as trevas. As trevas e luz para ele, Salmo 139, 16, 139, contexto, são a mesma coisa. As trevas não podem me encobrir, porque trevas e luz para ti são a mesma coisa. Por quê? Deus é luz em si mesmo, significa que ele é claro. O que significa luz nesse contexto? O que significa Deus ser luz? É uma luz visível? Deus não é físico. Significa que Deus é verdadeiro. Significa que Deus é claro. Significa que em Deus não há confusão. Deus é luz nesse sentido. Mas Deus criou as trevas. Isaías 45, 7. E Deus cria as trevas. As trevas não são uma criação metafísica, digamos assim, ou algo que já existia, uma criação de um Deus mau, ou que já existia. Então, como eu venho explicando desde o começo, você não tem uma força má para agir a priori, ou seja, sem que Deus determine ela, diferente do paganismo. No paganismo, você tinha um Deus bom e a oposição dele ruim, que era o lado mau, né? E isso não vem só dos gnósticos, como eu venho falando desde o princípio, isso é ideia pagã desde os egípcios e outras culturas mais antigas, onde Ra brigava com Apófis, onde Baal brigava com a serpente On, etc. Ou seja, essas criaturas, elas precisavam ser dominadas à força por esses deuses. De certa maneira, o Senhor Jeová ele domina a força Satanás, né? Com batalha, com anjo, com guerra. Porém, diferente dessas culturas, Deus tem um controle metafísico sobre essas criaturas porque Ele as criou. Então, o mal ele não existe simplesmente porque é uma força a parte do plano do propósito divino e do poder metafísico de Deus. Assim como as trevas não podem existir a parte do propósito divino e a parte do poder divino causador. Muitas pessoas dizem assim: não, Deus é bom. Sim, é bom. Nele não há trevas, não há. Então Deus não pode criar as trevas, porque as trevas são a ausência de luz. Mas essa definição é estúpida, porque para existir trevas, no sentido de matéria, usando os argumentos empíricos dele, você precisa de espaço, você precisa de tempo, você precisa de todas essas coisas. E pressupõe existência, porque não ser não é nada, é absolutamente nada. Quando a gente fala em não ser, a gente está falando em nada. A gente não está falando em trevas. Quando a gente fala em vazio, quando a gente fala em ausência, nós não estamos falando de algo. A gente está falando sobre nada. Então, se o mal é só uma ausência, o mal não é nada. Isso é absurdo. Tá, o mal é uma ausência de Deus. A ausência do quê? Dos atributos, do caráter de Deus? Pode ser. Mas agora do poder de Deus? É absurdo. Isso seria fazer o mal tão necessário quanto Deus. Porque não seria o poder de Deus que controlaria o mal nesse sentido, e nem causaria o mal. Então o mal seria algo que não é Deus que causa o mal, no sentido em que existiria então agora um dualismo metafísico, que remete lá às religiões pagãs que eu venho falando desde o princípio.
A questão é, quando os cristãos eles abaixam pressuposições fora da Escritura, eles criam um ídolo para si, eles diminuem Deus, eles criam uma apologética fraca, né? Deus, ele não apenas permite o mal, isso é absurdo. Deus sustenta com seu poder todas as coisas, e Deus tem um propósito para tudo que acontece, como diz Provérbios 16:4. O Senhor criou todas as coisas para um fim, até o ímpio para o dia da calamidade. E como Romanos 9 fala que o Senhor faz um vaso de ira para a ira. Ou seja, o mal não é uma força louca e irracional, embora ele seja louco e irracional, fora do controle de Deus. Isso é cair no absurdo justamente do propósito do próprio mal de existência. Ou seja, para deixar as pessoas confusas e para deixar elas com medo do mal. Porque se o mal é uma força irracional, que Deus só permite e controla com permissão, mas os pensamentos que o diabo pode fazer e as ações que ele pode fazer são permitidos e não pressupostos por Deus antes, a gente estaria dando um poder para Satanás de ser essencialmente criador ou gerador de algo a priori, ou seja, uma força, ou Satanás ou a carne, uma força tão essencial quanto Deus. Ah, mas Deus não tem nada a ver com isso. Como assim? É absurdo falar isso. É absurdo. Então você vê cristãos falando coisa absurda. Por outro lado, a gente não pode atribuir a Deus culpa nem mal, porque Deus é bom. Agora a questão é, o que é ser bom? Deus, ele é transcendente, ele não é só imanente, ele é transcendente. Se a gente pega as características imanentes de Deus na Escritura e aplica a sua transcendência, a gente destrói o princípio de transcendência e imanência. Se a gente pega, por exemplo, o caráter de Deus revelado na lei dado para nós e aplica a Deus, a gente quebra de novo o caráter de controle metafísico de Deus. Ah, mas Deus não pode se contradizer. Mas não é uma contradição. Isso não é uma contradição, porque uma coisa é imanência, outra é metafísica, outra é transcendência. Uma coisa é ética e responsabilidade e caráter, outra coisa é metafísica, e outra coisa é definir o que é ética. Por exemplo, Deus proíbe o homem tirar a vida de outro, mas Deus ordena que os homens matem outros. Algumas pessoas, para tentar escapar disso, elas dizem o seguinte: não, todos os homens são pecadores, então Deus pode tirar a vida de quem Ele quiser, mas se os homens fossem justos, Deus não poderia tirar a vida deles. A princípio, pela própria revelação, ou seja, pelo que Deus estabelece como teontologia, sim, Deus nunca vai punir alguém que não tenha pecado antes. Isso é um fato. Mas isso não significa que Deus não possa determinar metafisicamente que essa pessoa peque, erre e depois seja punida por isso. É um salto lógico você dizer isso. Ah, mas como assim? Deus não está punindo a pessoa quando Ele decreta ou causa que a criatura peque ou faça alguma coisa. Ele não está punindo ela. Por que Ele estaria fazendo isso? Esse é o controle metafísico. Ele é o oleiro. Ele está fazendo um vaso de ira. Eu também não aceito a premissa de que quando o oleiro pega da mesma massa e faz um vaso de ira e um vaso para a misericórdia, isso pressupõe que Deus então esteja trabalhando com pessoas, digamos assim, Ele precise para isso, ou seja, para planejar que essas pessoas elas sejam reprovadas, que contemplar elas em pecado. Não, para retribuição sim, mas não para o propósito teleológico pelo qual Ele fez essas coisas. Pois então, se fosse o caso, a gente cairia de novo num dualismo metafísico, onde o pecado e o mal seria tão essencial quanto Deus, e Deus precisaria do mal, né, como necessidade num propósito dele. Então, eu vou dar um exemplo aqui, e aí eu vou terminar o vídeo. Suponha que Deus olhou para o futuro e viu que Adão ia cair. Isso é a permissão. Ou organizou de alguma forma e permitiu que Adão caísse. Deus, então, ele seria raptado por essa escolha de Adão
para ele poder mostrar a sua graça. Ou seja, se Adão não caísse, Deus não poderia, por autonomia, revelar a sua graça e misericórdia. Deus estaria dependendo da falha de Adão, no sentido em que essa falha de Adão e do diabo seriam autocausadas, no sentido em que elas não teriam a ver com ele a priori, e não ele seria essa causa eficiente. Ele não seria aquele que abre a ferida e cura. Ele seria aquele que espera a pessoa se machucar e ele cura. Mas a Escritura diz que ele abre a ferida e fecha. Deus não seria agora o autor metafísico da graça a priori, porque ele seria um oportunista, no sentido em que ele simplesmente veria aquilo acontecendo, então tiraria daquilo algo bom. Só que isso não é algo louvável no sentido de poder e onipotência. Então você tem uma escolha a fazer. Ou você diga que Deus simplesmente permitiu a queda, e então ele olha para Adão e ele tem a ideia, ou digamos assim, não só tem a ideia, mas ele depende desse ato para poder elaborar o seu plano redentivo, que é absurdo. A questão, de novo, não é como isso aconteceu. A questão é que aconteceu e deveria ter acontecido. Do contrário, Deus não poderia mostrar a sua graça. Se ninguém tivesse pecado e ninguém tivesse caído. E se não tivesse as trevas, Deus não poderia exemplificar a si mesmo como a luz. Porque quando ele diz, eu sou luz, Tiago fala, em ti, nele não há sombra inconstante, ele faz uma analogia entre Deus e as trevas, no sentido em que em Deus não há trevas. Porém, para fazer essa analogia, se Deus não causasse as trevas com seu poder, Deus estaria então agora dependendo das trevas para que ele pudesse fazer essa dicotomia entre ele e as trevas. Isso é um absurdo. Porque então, a gente diz que em Deus não há trevas, mas para que ele manifeste que nele não há trevas, ele precisa das trevas, e as trevas seriam tão essenciais contra Deus. Talvez você não tenha entendendo o problema. Mas no Antigo Testamento, no livro de Salmos e nos outros lugares, em Êxodo e em Hebreus, capítulo 12, 13, você vai ver que Deus, ele descia no monte, e quando ele descia, o monte estava em trevas. Ele se vestia, a Bíblia fala, se encobria nas trevas, ok? O que isso significa? Significa que o mal, as trevas, assim como as trevas, não pode ser essencial, ou seja, algo não causado por Deus, assim como o pecado, ok? É muito difícil, filosoficamente, você sustentar uma coisa dessa, ok? Biblicamente também. Algumas pessoas alegam, não, quando Deus fala que cria a luz, que faz a paz e cria o mal, ele não está falando vamos lá, só o meu parafuso funcionar aqui. Ele não está falando de mal no sentido moral. Pois é. E a árvore da ciência do bem e do mal, quando eles desobedeceram ao mal moral, era. E quem plantou a árvore lá? Deus. A árvore da ciência do bem e do mal foi plantada por Deus lá. Isso é um princípio básico. Se Deus não quisesse que eles caíssem, não dava lei, entendeu? E não teria plantado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria um teste. Simplesmente um teste para quê? Para saber o que ele já sabia que aconteceria. É absurdo. Você rapta Deus, então, é uma escolha. Então agora Deus está raptado à escolha de Adão, que ele já sabe a qual Adão vai escolher, que é cair. E vai escolher isso para então mostrar a sua glória. Isso simplesmente faz Deus simplesmente contemplar o futuro, ok? E em algum sentido, para exibir o seu poder, esse ato, ou seja, assim como as trevas, né, que fazem antítese para que Deus demonstre sua luz, ele é simplesmente algo que Deus não faz. Ou seja, é uma antítese daquilo que, vamos dizer assim, para ser uma antítese daquilo que Deus não é, mas ele se torna agora algo que tanto opõe-se ao que Deus é, e o pecado faz isso, se opõe sim à natureza de Deus, mas agora ele se opõe ao poder absoluto de Deus como causa a priori.
Ou seja, agora o problema aqui, o problema principal e primário, não é a questão do pecado por o caráter de Deus, isso eu concordo. A questão aqui é o pecado fazer um dualismo metafísico com Deus. A criatura fazer um dualismo metafísico com Deus. No sentido em que a criatura agora, ela é autora de uma coisa. Entende agora? Ela é autora de algo metafísico. Ah, mas o pecado não existe. Não existe. Uma hora que tu for assaltado na rua, tu vai ficar chorando, né? O pecado existe. Ele não é algo ontológico, que nem um objeto. Mas ele é a deficiência da natureza. É a deficiência da natureza, no sentido em que é a corrupção da natureza. Outro exemplo que eu posso dar seria o mesmo que dizer que a corrupção do ferro, ela não foi elaborada por Deus, mas ela é consequência da queda, o que é absurdo, entendeu? Ou seja, a ferrugem, né? Ou outras coisas do gênero. Mas por que a corruptibilidade existe? Porque Deus quer fazer antítese a si mesmo e demonstrar o que é a incorruptibilidade. Deus, através da antítese, da oposição, das trevas, do mal e da corrupção, demonstra que ele é imutável, incorruptível e é bom. Entende? Então, a antítese existe. Deus não é corruptível como o ferro. Agora, a gente precisa dizer que Deus não causa corrupção do ferro? Não, se a gente dizer que Deus causa corrupção do ferro, agora Deus é corrupto. Essa é a lógica daqueles que negam que Deus causa, decreta ou cria o pecado. É uma falta de coerência filosófica, metafísica. Entende? Deus pode ser o autor do pecado, não há problema nisso. Pode ter causado o pecado diretamente, metafisicamente, e mesmo assim ser justo e santo. Isso é algo que a filosofia cristã sofre à toa, porque quer colocar Deus no sentido metafísico, assim como os homens enxergam os deuses pagãos, como eu venho falando desde o começo do vídeo, onde eles enxergavam, por exemplo, vou citar de novo, Ra, o deus da luz, o deus do sol, confrontando Apófis, que é o deus da escuridão. Então agora Ra teria que dar um jeito e segurar aquela serpente, que muitas vezes Apófis aparecia como uma serpente, e Baal ou El também, segurar Ion, que é uma serpente também. E incrível, né, que Satanás é uma serpente, incrível. Mas enfim, para você ver como até nas culturas pagãs você vê algum resquício de verdade ali, mas a gente não pode partir dessa cultura pagã para padronizar. E diferente deles, essa serpente, ela não foi criada por Ra, e não foi criada por Baal ou El. Essa serpente cananeia egípcia era uma criatura tão essencial e primordial como eles. Ok? Mas na Bíblia, e outra, essa serpente ela se revoltava a ponto desses deuses ter que segurar ela, né? Mas a Bíblia não apresenta Deus assim. Se você ler o livro de Jó, Satanás vai prestar contas a Deus? Satanás presta contas a ele. A serpente cananeia não faz isso. A serpente egípcia não faz isso com Ra. Por quê? Porque não existe um princípio metafísico, ego de governo e autoridade, onde Deus seja aquele que controla tudo. Entende? Então, muitas questões têm que ser examinadas, e a leitura de muitas coisas na história da igreja tem que ser reexaminada. Por exemplo, quando a gente fala sobre a queda de Satanás, de onde você vai tirar esses textos? Ezequiel e Isaías? Mas onde fala diretamente que ele caiu? Entende? Ah, mas Satanás era um anjo de luz. Onde está escrito isso? Como você vai sustentar isso exegeticamente? Não é melhor a gente se calar quando a Escritura não fala nada? Então, você vê um problema no cristianismo, de abraçar as tradições. Esse problema, ele vai ser um problema filosófico quando você vai defender sua fé contra pagãos e ateus e tudo mais. Entende? Você vai ter um problema filosófico, onde você vai ter que, na hora de estruturar a sua cosmovisão, se rebaixar a esses princípios e ter que rebolar com eles.
E aí, meu filho, aí diversas pessoas vão tentar defender livre-arbítrio, um monte de besteira. Por quê? Porque para tentar encaixar, e aí entra o compatibilismo e o concorrentismo. O que o compatibilismo ensina? O compatibilismo ensina que Deus ele causa metafisicamente, mas nós, como todas as criaturas, tem uma causa secundária dentro de si mesmo, ou seja, isso não é a mesma coisa que a causa secundária de Westminster. Essa é a explicação ocasionalista, ok? Ou a explicação compatibilista. Então assim, Deus causa, Ele me move e me sustenta, mas eu, de acordo com a minha natureza, ou seja, pecadora, na verdade eu sou regenerado, então tenho tanto uma quanto outra, escolho aquilo que eu vou fazer de acordo com essa natureza. Então, de acordo com a natureza regenerada agora, eu pondero. Eu vou falar agora sobre isso ou não vou falar? É pecado ou não? Entende? Isso é o compatibilismo. Então, eu tenho a decisão de fazer isso. Então, o que eles dizem? Deus metafisicamente causa eu me mover e eu falar, mas quem escolhe o que eu vou falar e fazer, o ato sou eu, de acordo com a minha natureza. Dois problemas. Primeiro problema, se é assim Adão foi feito santo e justo, como ele caiu? Porque Jesus disse que nenhuma árvore boa produz mau fruto. Porque como a natureza dele poderia escolher algo que é corrupto? A não ser que Deus tenha dado para ele. Aí vem a questão, poder de pecar e não pecar. Então Deus deu uma natureza. A Confissão de Fé de Westminster, eu acho que ela usa um termo bem feliz quando ela diz que, porém imutável. Ou seja, Deus fez ele perfeito, santo e justo, porém imutável. Então eu gosto da Confissão de Fé de Westminster nisso. Ou seja, ele era mutável. Entende? Ou seja, então, não era uma árvore boa, digamos assim, no sentido que Jesus fala. Porque no sentido que Jesus fala, a árvore boa não pode produzir maus frutos. Não pode. Claro que em um termo de analogia, a gente vê cristãos produzindo más obras. Mas no sentido em que ele está falando é que a fonte primordial da natureza boa não pode produzir mau fruto. Então, se Adão foi bom, imagem de Deus, não faz sentido ele produzir mau fruto. Esse é o primeiro problema do compatibilismo, porque ele ensina que você escolhe, e não só o compatibilismo, concorrentismo, tomismo e tudo mais. Você escolhe de acordo com a sua natureza. O segundo problema é que você não tem como provar isso. Como assim, Yuri? O fato de Deus só me sustentar, de Deus me sustentar e causar a minha vida e respiração, e eu ter a experiência de escolher ou decidir o que eu falo, não é uma prova que metafisicamente ou de maneira secreta Deus está causando tudo o que acontece, inclusive a escolha dos meus pensamentos e os meus axiomas. Então, não existe como você provar isso, o compatibilismo. Alguns recorrem a alguns textos, por exemplo, como Isaías 50:20, né? Que diz lá que os irmãos de José intentaram aquilo para o mal e José intentou para o bem. Deus intentou aquilo para o bem. Então, de maneira externa Deus decretou aquilo, mas para o bem, e os irmãos de José quiseram fazer aquilo para o mal. Porém, uma descrição do evento, ou seja, que os irmãos intentaram aquilo para o mal, não significa que Deus não determinou que eles intentassem aquilo para o mal. Não, mas o mal se encontra na natureza deles. Sim, é ontológica, mas quem sustenta essa natureza é Deus. E a pessoa, ela nasce depravada por imputação do pecado de Adão, sem poder escolher. E Deus pode causar ou controlar essa natureza metafísica dentro dela. Então, uma descrição do evento não pode provar de maneira nenhuma a metafísica. Outro o coração do homem faz planos, mas o Senhor dirige os seus passos. Então eles dizem, não, está vendo? Então existe dentro do homem um poder de escolha, de planos, mas no final de contas Deus decreta a causa externa, não a interna. Isso é absurdo. E esse texto está descrevendo um evento. O que geralmente acontece? Nós fazemos planos, mas a vontade de Deus é que prevalece, como Jonas. Todavia, esse texto não explica como que nós fazemos planos, e nem diz que não é Deus que causa isso. Outros textos vão dizer que Deus é a causa metafísica dos pensamentos do homem. Por exemplo, em Apocalipse 17:17 é dito que Deus colocou no coração dos reis da terra que deem poder à besta. E isso já é uma causa interna.
Já não se trata mais de algo externo. Por isso o compatibilismo, para mim, ao meu ver, é incoerente. Entende? Então, ou a gente assume uma metafísica alta bíblica, e então interpreta a Bíblia a partir dessa metafísica, ou então a gente abandona o cristianismo bíblico. O concorrentismo vai fazer a mesma coisa. Então eu tenho escrito um livro, hoje eu terminei o registro, está todo registrado, e eu vou, se Deus quiser, vou publicar ele, né? E vai ter todas essas coisas que eu falei, até mais outras, escritas ali, com base bíblica. Você analisa. Eu estou a critério de julgamento de todos, não sou melhor que ninguém, mas acredito que essa posição é a posição mais bíblica. E eu fiz no livro de maneira que essa posição não entre em conflito com a confissão de fé Westminster, nem com a confissão de fé batista, nem com nada. Eu demonstro que não há, em questão, irmãos, metafísica, como essa posição teológica entrar em confronto com o que as confissões dizem, né? A não ser, é claro, que você interprete as confissões como os compatibilistas interpretam a Bíblia. Daí é óbvio. Porque para fazer uma interpretação bíblica, você abraça uma metafísica. Talvez você não saiba. A maioria dos calvinistas hoje ou são aristotélicos ou compatibilistas. Ou seja, ou são concorrentistas ou compatibilistas. E alguns são ocasionalistas. São muito poucos. A maioria supralapsariano é ocasionalista. O que acontece? Essa visão compatibilista ou aristotélica abraça, as duas são aristotélicas, né? Concorrentista e compatibilista, abraça um exame das escrituras em cima, talvez você não saiba disso, em cima do óculos aristotélico de causa. Só que o óculos aristotélico de causa, meus irmãos, ele tem um problema. Ele demonstra o movimento a partir da experiência empírica da pessoa com o mundo. Então, Aristóteles, para ensinar sobre o primeiro motor e tudo mais, observou o mundo físico. Então, ele fala no seu livro Metafísica sobre isso. E Tomás de Aquino abraça isso. E alguns reformados também abraçaram, né? Por exemplo, Francis Turrentini. Ok? Para explicar como Deus causa as coisas. Ou seja, abraça um óculos aristotélico de causa para poder explicar como a metafísica funciona. É essa a questão que existe em muitos calvinistas hoje, a maioria infralapsariana, porque são concorrentistas e compatibilistas. Só que isso é abraçar um princípio aristotélico, mas não significa que todo que abraça o princípio aristotélico ele é um infralapsariano, porque Teodoro de Beza ele abraçou essa ótica para interpretar também e era supralapsariano. A questão é que, o problema é que a gente tem que cortar isso. Você não pode aplicar a metafísica bíblica no exame da estrutura física, de como as coisas físicas funcionam. Você tem que ler o que a Bíblia diz, como Deus causa as coisas metafísicas. É absurdo. É a mesma coisa que eu querer colocar sobre a Escritura uma autoridade sobre um assunto como soteriologia. Por quê? Porque eu sei que as pessoas hoje elas têm problemas éticos, então eu quero que as pessoas hoje elas sejam mais justas. Eu digo que a salvação é pela lei. O que você vai me dizer? É errado, a Bíblia diz que é pela graça. Entende? É a mesma coisa com metafísica. A pessoa diz, não, isso não pode acontecer, porque Deus é só a causa primária, Ele não é a causa única, tem uma causa secundária. Isso é uma outra questão que eu abordo também. Não tem problema usar o termo causa secundária, mas como eles usam o termo causa secundária na ótica aristotélica. E isso é um problema. Ok? Então, por exemplo, eu estava debatendo esses dias com um rapaz muito inteligente, por sinal, compatibilista, muito respeitoso ele, virei amigo dele. E ele falando, mas Deus causa o pecado, mas ele não causa internamente. Eu disse, como? Se o pecado ele acontece em pensamento também. Qual a diferença de Deus decretar um pecado ato físico ou a intencionalidade interna? Agora você está me entendendo? Por quê? Porque o pecado ocorre dentro, no pensamento. Ah, mas a própria inclinação nossa é má. Sim, mas a inclinação má pode pensar diversas coisas. E por que ela pensa X e Y ao invés de Z, W, K? Essa é a questão. Ah, porque o homem escolhe pensar X, Y, Z, W, K. Não. Isso é colocar o poder
de domínio sobre a ontologia da coisa sobre o homem. Então, o ato do pensamento X ou YZ estaria no ato do arbítrio humano, com a sua própria ontologia, e Deus só ia dando corda e ele não escolheria os pensamentos que aquela pessoa teria. Todavia, os pensamentos, eles são também a causa do pecado, tanto quanto as ações. E se a gente observa, os pensamentos também causam ações e também causam mudanças, digamos assim, na forma que a pessoa vai agir, etc. O que seria uma contingência das coisas. Tirar Deus, então, da causa interna seria a mesma coisa que tirar Deus da soberania das coisas contingentes dessa causa interna. E Deus teria que reagir a todas elas. Isso é um problema filosófico terrível. Para que abraçar isso? Bom, aí a gente tem duas opções. Primeiro, um grupo tem temor de falar besteira, porque é muito sério as escrituras sagradas. Tudo bem, entendo isso. Respeito. Eu não sei, então não falo. O que esse grupo faz? Apela para o mistério. É um mistério, eu não sei como. A maioria dos calvinistas faz isso quando chega nessa questão, ok? Então eles já acabam nem sendo compatibilistas. Você pega o Piper, você pega outros. Eles já nem são, entendeu? Que são influenciados por Jonathan Edwards, né? Por quê? Porque apela para o mistério. Porque sabe das intrincações filosóficas e problemas que isso vai cair. Agora você pega, por exemplo, um outro grupo, eles tentam explicar isso. Então eles vão se enredando cada vez mais filosoficamente. Aí pega um ateu, pega um filho do diabo ali, já era para eles. Aí você pega um Chung e um Clark numa vida, e problema do mal, dá risada, vai pro inferno, cara. Deus faz o que ele quer. Outra questão também, eu tenho um vídeo aqui sobre voluntarismo, onde acusaram o Gordon Clark de ser voluntarista e escotista. Primeiro, no vídeo eu demonstro porque essa questão do voluntarismo é uma imbecilidade para o cristianismo. A escolástica só fez besteira em várias áreas, né? Ela fez coisas boas, mas em várias áreas ela fez besteira. Porque são especulações em cima de problemas filosóficos, como o dilema de Euthyphron. Entende? O voluntarismo, o essencialismo, que seria a ideia de que Deus não pode causar o pecado, ou a intenção dele, sem raciocinar, porque a vontade dele estaria acima da mente, blá blá blá. Isso só existe dentro da ideia pagã de divindades, né? Então você vê esses problemas aí. Irmãos, fiquem na paz. Antes de falar qualquer coisa, estude bastante. E fique com Deus. Eu vou ter que terminar aqui. O pessoal está me chamando já. Tá? Boa tarde para você.